Você já ouviu falar de Atlântida e de Lemúria? E se eu te dissesse que essas civilizações podem ter existido de verdade e que seu desaparecimento esconde um segredo muito maior do que imaginamos? Desde os tempos mais antigos, mitos e lendas falam de reinos incríveis que floresceram com conhecimentos avançados, cidades grandiosas, tecnologias inimagináveis e uma conexão misteriosa com os céus. Mas, de repente, elas desapareceram sem deixar vestígios. Como isso aconteceu? E agora vem a parte mais intrigante. Muitos acreditam que esses impérios não caíram por causas naturais, mas sim por um evento muito maior. Algo que envolve visitantes que não eram deste mundo. Sim, estamos falando de contatos extraterrestres, registros milenares e um conhecimento perdido que pode mudar tudo o que sabemos sobre a história humana. Se essas civilizações realmente existiram, por que não encontramos suas ruínas? Se elas tinham um conhecimento tão avançado, o que exatamente aconteceu para que fossem varridas do mapa? Hoje, vamos mergulhar fundo no enigma de Atlântida, Lemúria e os Sumérios, explorando as evidências, as teorias mais intrigantes e os possíveis vínculos com visitantes de além das estrelas. E no final deste vídeo, eu te faço um desafio. Você será capaz de olhar para a nossa própria civilização da mesma forma depois do que vamos revelar aqui? Então, prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre a história para sempre. Ao longo da história, diversas civilizações surgiram, floresceram e desapareceram. Algumas deixaram vestígios claros, como os egípcios e os maias, mas outras simplesmente sumiram, deixando para trás apenas lendas e perguntas sem resposta. Entre essas histórias, 3 nomes sempre aparecem: Atlântida, Lemúria e os Sumérios. Atlântida, descrita por Platão, era um império avançado que teria sido destruído por um grande cataclismo. Lemúria, uma civilização misteriosa que, segundo alguns, teria existido no Oceano Pacífico ou no Índico antes de afundar no mar. Os Sumérios, o povo que criou a primeira civilização conhecida, mas que também deixou registros estranhos sobre deuses que vieram do céu. Mas aqui está o ponto mais intrigante. E se essas civilizações não tivessem simplesmente desaparecido por acaso? Muitos pesquisadores e teóricos sugerem que Atlântida e Lemúria podem ter tido tecnologias tão avançadas que pareciam magia para nós. E mais, há registros antigos que falam sobre mestres que vieram das estrelas, ensinaram a humanidade e em algum momento desapareceram. Isso significa que essas civilizações poderiam ter sido influenciadas por seres de outros mundos? Neste vídeo, vamos analisar essas histórias, comparar as evidências e conectar os pontos entre essas civilizações perdidas e os mistérios que cercam o possível contato extraterrestre na antiguidade. E fique até o final, porque eu vou compartilhar uma teoria que pode mudar completamente a forma como você enxerga a nossa própria civilização. Agora, vamos começar e desvendar o que pode estar escondido por trás desses grandes mistérios da história. Civilizações vêm e vão. O que hoje chamamos de metrópoles futuristas, um dia podem ser apenas ruínas enterradas na areia. Mas, e aquelas civilizações que parecem ter desaparecido de forma abrupta, sem explicação lógica? A humanidade acredita ser a espécie mais avançada da Terra, mas há rastros de que, no passado, povos extremamente desenvolvidos habitaram este planeta. Eles possuíam conhecimentos astronômicos precisos, construíram estruturas inexplicáveis e, de repente, sumiram da história. O que aconteceu com essas civilizações? Por que tantas culturas antigas relatam que seres celestiais desceram dos céus e as instruíram? E o mais importante, será que nosso passado está sendo ocultado por algum motivo? Prepare-se, porque vamos viajar até Atlântida, Lemúria e a Suméria para tentar conectar os pontos perdidos no tempo. Vamos começar com a mais famosa das civilizações perdidas, Atlântida.
A história dessa civilização vem de Platão, o filósofo grego que descreveu uma terra magnífica, rica e avançada. Segundo ele, a Atlântida possuía uma tecnologia e um conhecimento muito além da sua época. Mas um dia, como um castigo dos deuses, essa civilização foi completamente destruída por um desastre colossal. Mas há algo estranho nessa história. Platão dizia que a Atlântida ficava além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar. Isso colocaria a cidade onde? No meio do Oceano Atlântico. Algumas teorias sugerem que ela pode estar debaixo do gelo da Antártida ou até mesmo no Caribe. Agora, aqui entra a parte realmente intrigante. Há registros de que os Atlantes tinham uma fonte de energia inesgotável e um conhecimento que até hoje não conseguimos explicar. Muitos dizem que Atlântida não foi destruída por um desastre natural, mas sim apagada da história por algo ou alguém que não queria que esse conhecimento fosse passado adiante. A questão é: quem eram os Atlantes? E se eles não fossem totalmente humanos? Há pesquisadores que acreditam que a Atlântida poderia ter sido um ponto de contato entre humanos e seres extraterrestres. Seria por isso que sua tecnologia era tão avançada. E se esses seres simplesmente decidiram ir embora ou foram forçados a desaparecer? Fica aí a questão. Agora, vamos para outra civilização envolta em mistério: Lemúria. Dizem que Lemúria era um continente gigantesco que existia no meio do Oceano Pacífico ou Índico, lar de uma civilização espiritualizada, altamente avançada e com habilidades que desafiam a lógica. Mas a história fica ainda mais estranha. Segundo lendas, os lemurianos não eram como nós. Eram altos, possuíam habilidades telepáticas e até conseguiam se comunicar com os astros. Muitas culturas do Pacífico, incluindo tribos da Polinésia, falam de ancestrais que vieram das estrelas e ensinaram os humanos. Se pensarmos bem, isso se conecta com Atlântida. Civilizações altamente avançadas, ligadas a seres celestiais e que de repente desaparecem sem deixar rastros. O mais curioso é que até hoje exploradores encontram construções misteriosas no fundo do oceano, como as ruínas de Yonaguni, no Japão, que parecem indicar uma civilização muito antiga engolida pelo mar. E isso nos leva à questão: e se Lemúria e Atlântida não fossem apenas mitos? Agora, vamos falar da única dessas três civilizações que é historicamente comprovada: os Sumérios. Já falamos sobre eles aqui no canal. Os Sumérios viveram há mais de 6.000 anos, na região que hoje chamamos de Iraque. Foram os primeiros a criar a escrita, a construir cidades-estado e a desenvolver um sistema de leis. Mas há algo neles que deixa os historiadores intrigados. Seus textos falam de seres chamados Anunnaki, que vieram do céu e ensinaram a humanidade. E adivinhe? Os sumérios diziam que esses seres não eram apenas deuses, mas sim visitantes que chegaram de outro lugar do universo. Os registros sumérios falam que os Anunnaki criaram os seres humanos, misturando seu próprio DNA com o dos primatas da Terra. Isso significaria que nós poderíamos ser uma criação híbrida. Seriam os Anunnaki os responsáveis pelo conhecimento que sumiu com Atlântida e Lemúria? E mais, por que esse mesmo mito se repete em várias culturas antigas ao redor do mundo? Agora, pense comigo. Atlântida possuía uma tecnologia altamente avançada. Lemúria era habitada por seres telepáticos que podiam se conectar com os astros. Os sumérios falavam dos Anunnaki, seres que vieram do céu e criaram os humanos. E se todas essas civilizações tivessem tido acesso ao mesmo conhecimento, e se todas elas tivessem entrado em contato com seres de outro planeta, aqui está a grande questão. Essas civilizações desapareceram porque foram destruídas ou porque foram apagadas da história de propósito? E, mais importante, se isso aconteceu no passado, pode acontecer de novo?
Muitos teóricos acreditam que a humanidade está próxima de um novo contato extraterrestre. Será que estamos prontos? Ou será que, assim como Atlântida e Lemúria, estamos fadados a desaparecer? Agora que conectamos os pontos, uma pergunta permanece. Se todas essas civilizações possuíam um conhecimento tão avançado, por que suas histórias foram apagadas? Seja a Atlântida, Lemúria ou a Suméria, todas compartilham um padrão: contato com seres superiores, avanços que desafiam o entendimento humano e um fim misterioso. O que isso significa? Talvez a humanidade já tenha recebido conhecimento de civilizações além da Terra, e talvez, por alguma razão, fomos impedidos de avançar. E se esses seres ainda estiverem por aí observando? E se, em algum momento, formos dignos de recuperar esse conhecimento perdido, os textos antigos, as ruínas submersas e os mistérios que ainda não conseguimos explicar são peças de um quebra-cabeça maior. Cabe a nós decifrá-lo. A questão que fica é: você acredita que estamos sozinhos? Ou será que nosso passado guarda um segredo que pode mudar tudo o que sabemos sobre nossa própria existência? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e talvez apenas esperando para ser descoberta. Ao longo deste vídeo, exploramos civilizações perdidas, seus mistérios e as intrigantes conexões com possíveis contatos extraterrestres. Desde Atlântida e Lemúria até os Sumérios, os padrões se repetem: conhecimento avançado, divindades que vieram do céu e um desaparecimento misterioso. Agora, a pergunta que iniciamos lá no começo continua ecoando. Será que estamos sozinhos ou apenas esquecemos nossa verdadeira história? Se essas ideias despertaram sua curiosidade, imagine quantos outros segredos a humanidade pode estar deixando para trás. Se você quer mais vídeos como este, deixe seu like, porque isso ajuda a espalhar esse conhecimento para mais pessoas. E claro, quero saber sua opinião. Você acredita que essas civilizações tiveram contato com seres de outro mundo? Ou tudo isso não passa de lenda? Escreva nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo, onde podemos mergulhar ainda mais fundo nesses mistérios ocultos. Aliás, qual mistério você gostaria que eu trouxesse no próximo vídeo? Comente sua sugestão. Nos vemos em breve e lembre-se, às vezes, as respostas que procuramos não estão no futuro, mas no passado.